Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Bom estar com vocês mais uma semana, dando abertura nesse momento. Hoje é o nosso irmão Alexandre que vai estar trazendo a mensagem aqui. Estamos bastante empolgados, para ouvir o que Deus colocou no coração dele, que eu tenho certeza que vai transbordar os nossos corações também. Vamos já iniciar fazendo uma oração. Eu quero te pedir para você fechar os seus olhos aí no seu local, no seu cantinho, na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira. Feche seus olhos. É momento da gente colocar o nosso coração na presença de Deus. Esse momento nós tiramos para Deus. O nosso dia foi um dia de trabalho, um dia de buscar os nossos objetivos pessoais, mas nesse momento nós tiramos um momento para Deus, para edificar, para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito. Então vamos nos colocar na presença de Deus. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, nós nos reunimos, Senhor, através desta plataforma. Deus, como igreja, como povo seu, como povo eleito, como povo chamado pelo teu santo nome, nós nos reunimos, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor já se faça presente, Pai, aqui através desses meios de comunicação, que o Senhor possa nos abençoar através, ó Deus, aqui da vida do Alexandre, que vai estar transmitindo esta mensagem. E nós sabemos que o Senhor já colocou algo no coração dele para transmitir para as nossas vidas. Então abençoa desde já cada lar, cada família, cada pessoa que está conectado conosco através dessa plataforma. Manifesta o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Alexandre, à vontade. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Com muita alegria que eu me coloco como um instrumento nas mãos do Senhor. E quero agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, assim como fazer em mim as palavras de João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que essa palavra, eu creio, que ela veio do seu trono, Pai. Eu clamo a Ti que toque no coração de cada um dos Teus servos. Em nome do Senhor Jesus. Toque agora e posteriormente, aqueles que forem assistir esse vídeo posteriormente. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a cada um dos irmãos. E eu gostaria de pedir aos irmãos que buscassem a palavra em Salmo 139, versículos 23 e 24. Salmo 139, versículo 23 e 24. A palavra diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, esse salmo é um salmo de Davi. Davi é uma pessoa que é conhecida como segundo o coração de Deus. Mas se nós olharmos a vida de Davi, ele foi pecador. Todos nós somos pecadores. Mas ele foi realmente homicida, adúltero, várias coisas. Mas Davi tinha uma coisa que agradava muito ao coração do nosso Deus. Ele buscava estar, ele ansiava estar cada vez mais na presença do Senhor. E isso fazia a grande diferença na vida dele. Certo? Ele buscava ao Senhor, ele queria estar na casa do Senhor, ele quis fazer o templo do Senhor. O Senhor disse que não vai ser você, Davi, vai ser o seu filho. Mas o desejo no coração de Davi já existia. E com relação ao pecado de Davi,
O importante é que nós entendamos o seguinte: o importante é buscar ter uma intimidade com Deus e, o máximo possível, tentar fugir do pecado, dos laços do pecado. Nós não vamos aqui agora tentar definir, olha, isso é pecado, aquilo não é. Não. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que nos dá a convicção do que é o pecado. Ele nos mostra, toca. Uma vez eu comentando com um irmão, eu disse, o Espírito Santo, há momentos que ele incomoda e tal. Ele falou, não, nós não podemos dizer que o Espírito Santo incomoda. Mas é como se fosse incomodando mesmo. Quando às vezes a gente está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, o nosso coração se sente incomodado mesmo. Aquilo se sente constrangido. Aquilo passa a não fazer mais, vamos dizer, perde o gosto, perde o sabor. Então, o importante é que nós estejamos buscando a cada dia mais. A palavra diz, crescer no conhecimento e na graça. Crescer no buscar a palavra de Deus. Mas crescer também na graça. Crescer no buscar ao Senhor. E eu gostaria de fazer uma comparação com relação ao que nós estamos falando aqui de pecado. Como eu falei, nós não vamos falar o que é pecado. Nós não vamos conversar a respeito do que é, não vamos definir. Mas a Bíblia tem várias referências com relação a uma enfermidade física. E que ela tem uma grande semelhança a uma enfermidade espiritual, que seria o pecado. Tá? Em 2 Reis, capítulo 5, 27, a palavra diz, 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Essa história é bem conhecida, quer dizer, pelo menos a primeira parte, é a história de Naamã, que foi um capitão do exército, do rei da Síria, que era uma pessoa íntegra, porém leproso, certo? E uma serva, uma israelense que morava na casa dele, era uma serva da família dele, disse que havia profeta em Israel e que poderia curá-lo. E ele foi, pediu autorização do rei e foi. Isso quase gerou um problema. O rei, pelo menos de Israel no momento, sentiu que era um problema, como é que eu posso dizer, diplomático, porque o rei da Síria falou, olha, para curar Naamã, e ele não tinha como fazer isso. Aí o profeta Eliseu, que mandou chamar, falou, vem aqui que você vai ver que há profeta em Israel. E aquela coisa, ele falou, olha, mergulha 7 vezes no rio, ele não quis, depois foi, mergulhou e foi curado. E ele quis quis abençoar, né, materialmente falando, o profeta Eliseu. Porém, o profeta não aceitou, porque Deus não tocou no coração e não era para aceitar. Amém. E uma coisa interessante, no momento em que Naamã foi curado da lepra, ele disse, profeta, eu quero levar um pouco de terra e eu vou servir somente ao Deus de Israel. Mesmo que eu seja obrigado a entrar em um templo de outros deuses, meu coração não vai estar ali. Meu coração agora está com o Deus de Israel. E foi embora. Mas o Geazi, que é o que esse versículo fala, ele foi atrás. O profeta Eliseu disse que não era para pegar os bens, mas ele foi atrás e pegou esses bens. Pediu troca de roupa e talentos. E quando ele voltou, o profeta, conversando com ele, disse, olha, disse isso aqui, por que você fez isso? Se Deus falou não, é não. E aí ele se tornou leproso. Nós temos mais exemplos em que a lepra é associada ao pecado. A lepra seria o físico e o pecado espiritual. Nós temos Miriam, quando ela
foi contra Moisés, ela e Arão. Ela ficou 7 dias afastada do arraial, por intercessão de Moisés. E eu gostaria de fazer uma comparação com relação a isso. Nos tempos bíblicos, praticamente toda mancha de micose a câncer de pele podia ser associada à lepra. Qualquer uma. Eram sacerdotes que iam dizer realmente o que era e o que não era. O que rapidamente se curava era uma outra enfermidade, tudo bem. O que não se curava e ia piorando era a lepra. E a pessoa era colocada fora do arraial. Por que é feita essa associação de lepra com o pecado? Por dificuldade de cura. Não tinha cura. Era algo que não... Mesma coisa que uma pessoa... O pecado é algo que não tem uma cura assim, natural. Deformidade, o mal que causava a pessoa, então, por isso, era associado. E eu gostaria de fazer quais são essas principais semelhanças. Uma primeira, contágio. A lepra, ela tem, hoje, nós já sabemos disso, são 2 tipos de bactérias que geram essa enfermidade. E ela pode ficar de 5 a 20 anos incubada. 25 a 20 anos para manifestar, certo? E o contágio é tipo por mucosa. Hoje, se uma pessoa pegar um copo, alguém beber, e ele está infectado, não lavar o copo, o outro pegar e beber, pode contrair, certo? Mas por que dessa forma, Alexandre, era para ter uma pandemia? Por que não tem? Primeiro, pelas leis de saneamento, que desde aquela época, aliás, as orientações de saneamento, nós fomos procurar, ela começou na Bíblia, em Êxodo. O próprio Cristo ele já colocou ali o que deveria ser feito. E uma segunda, que muitas vezes nós não lembramos, pela misericórdia do Senhor. Porque Deus colocou uma resistência no nosso corpo para vencer essas enfermidades. Eu sempre me lembro disso quando a palavra fala, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E ela se renova nisso. Com certeza nós somos infectados com trocentas coisas, mas o Senhor mantém a nossa saúde, o Senhor permite, certo? E o que seria essa semelhança que nós podemos fazer dessa enfermidade com o pecado? Primeiro é que é muito fácil de uma pessoa se envolver com o pecado. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. A partir do momento que Adão pecou, que o salário do pecado é a morte, o ser humano todos, ele está debaixo dessa... A carne é pecaminosa, não tem como. Isso é uma da natureza, né? Em Romanos 3, versículo 9, a palavra de Deus diz, Romanos 3, versículo 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Nisso aqui Paulo estava falando, e realmente, não é porque é judeu que é melhor, não, todos estão debaixo do pecado. E se não houver uma vigilância, vai ser impactado, vai ser contagiado, certo? Uma segunda característica, que essa, ao meu ver, é a pior, que é a insensibilidade. A pessoa que fica doente, ela fica insensível às dores. Eu me lembro que, porque há uma campanha muito grande para combate, para tratamento. Eu me lembro de uma propaganda na televisão em que uma mulher estava fazendo um almoço para a família, o filho do lado, e ela pôs a mão na frente, mexendo na panela na frente. O fogo estava pegando no braço dela e ela não sentia. Aí ela, nossa, mãe, você está pegando fogo? Ela não. Aí, aquela coisa toda, foi no médico e tal, e se tratou. Beleza. Essa insensibilidade, às vezes, assim, dá assim, até a impressão, tipo, nossa, isso parece até um superpoder, eu não senti, né? Mas isso é terrível, tá? E o que é a semelhança disso com o pecado? Quando a pessoa começa a viver constantemente no pecado,
isso acaba se tornando algo natural. Natural e cada vez mais natural. No mundo, tá? Para a pessoa que ainda não conheceu a Cristo, isso é normal ter um coração cauterizado. É natural. Mas o difícil é porque, ultimamente, na própria igreja, muitas coisas estão ficando relativas, estão ficando insensíveis, estão ficando cauterizados. Eu me lembrei hoje de uma passagem de uma pessoa que eu conheci, uma moça muito bonita, que ela foi trabalhar foi trabalhar numa boate. E essa boate tinha muita prostituição. E ela trabalhava no bar e ela ganhava um salário, alguma coisa, um valor pequeno. Mas ela via as pessoas em volta dela, que às vezes o que ela levava um mês para ganhar, essa pessoa ganhava em um dia, 2 dias. E a situação apertada, aquela coisa, e ela resolveu se envolver com isso também. Começou a se prostituir, tá. Mas o que me chamou a atenção foi a reação dos pais, porque os pais eram cristãos. São. Eu não tenho mais contato há muito tempo, mas começaram a achar desculpa, não, isso aí foi uma forma que Deus achou para abençoar a família e tal. Ficou tudo muito relativo, certo? Isso é muito sério. Quando não se ora, não se busca ter uma intimidade maior com Deus, muitas coisas passam a ser relativas e misericórdia, né? A palavra de Deus diz em Salmo 42:7, a primeira parte, Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo. Um pequeno pecado, ele sempre liga a um outro, um pouco pior, que vai ligando outro um pouco pior, e assim vai. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. No momento em que você vê, irmão ou irmã, alguma coisa está me dominando, eu não consigo orar, eu não consigo buscar, eu não consigo ler, porque eu fico gastando tempo com o celular, ou fico gastando tempo com qualquer coisa. Falei celular aqui, mas pode ser qualquer coisa. Já está errado, certo? Nós podemos ver muito quando pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que adulteram, e eu estou dando esse exemplo porque são pecados que estão claros na Bíblia, que é pecado. Não é algo que eu tenha que orar, pedir uma revelação de Deus para ver se é pecado ou não. A palavra de Deus diz, é sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então, não pode mentir. Mas não é certo. Você pode até mudar a forma como você fala, mas mentir, não. Certo? Que a entonação, o jeito de falar pode impactar diferente. Roubo, independe do que o motivo está errado. Adultério está errado. Mas como eu falei, eu não vou estar falando o que é o pecado, o que não é. É o Espírito Santo em que nos mostra para cada um de nós. Amém? E eu me lembrei também de uma pessoa que aconteceu, que eu conheci, não vou dizer nem se é uma mulher, não vou, mas que ela começou a trabalhar numa empresa muito desorganizada, diga-se de passagem, movimentava muito dinheiro, mas era desorganizada. E essa pessoa trabalhava no caixa. E ela começou a ver que os colegas vendiam e não passavam o dinheiro para o caixa. Porque vendia, levava o produto no carro, entregava lá no meio, pegava o dinheiro, guardava no bolso, atendia outro cliente, depois passava um tempo, ia lá, passava o dinheiro para o caixa, mas muitas vezes não passava todo. E ela começou a perceber isso. Essa pessoa foi percebendo isso e um dia ela quis tomar um lanche. E ela falou, tirou R$10. Seria valor equivalente hoje a R$10. Não aconteceu nada. Alguns dias depois, de novo. Alguns outros dias, de novo. E isso foi aumentando a quantidade, o valor e a periodicidade.
certo? Até que um dia, um colega foi pego. Aí todo mundo parou, né? Mas veja bem, a coisa vai acontecendo muito simples. A pessoa se torna insensível. Sabe que não é certo, mas a insensibilidade ela vai tomando conta. E aí é o que eu estava falando, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Infelizmente, o pecador gradativamente ele vai se tornando insensível. E há um alerta muito grande na palavra, está em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Busque ter uma intimidade maior com o Espírito, que com o Espírito Santo. Amém? Um terceiro, deformidade. Isso me chamava muita atenção, porque eu morei em Araguari até os 11 anos, posso falar. E havia algumas pessoas que tinham essa enfermidade lá, a lepra. E eu achava estranho, porque eles ficavam com a mão enfaixada e às vezes o rosto, a cabeça, uma roupa suja, porque ficavam isolados, né? E eu achava estranha a forma que eles pegavam, que parecia que estavam pegando com a mão. E depois a minha mãe, ela me falou, me lembro bem, falou, não, Alexandre, aquilo ali é porque os dedos caem, a orelha cai, o nariz cai. O que é isso? Com insensibilidade, a pessoa ela não toma tanto cuidado. Quando a gente machuca um dedo, você começa a tomar cuidado para pegar alguma coisa, você protege esse dedo. Quando você é insensível, não vai do mesmo jeito. Isso infecciona, inflama e chega num ponto que a pessoa perde aquele mesmo. Certo? E aí, o que é a semelhança que nós temos com o pecado, com relação a isso? Quando se afunda no pecado, se tornou insensível, o que acontece? A vida social dessa pessoa, ela acompanha. Ela se torna, muitas vezes, uma pessoa deformada, infelizmente. Você vê destruição da família, destruição no trabalho, muitas vezes por causa de pecados, de brigas, de coisas, acidentes e tal. E essa pessoa ela fica marcada, certo? Eu me lembro também de uma pessoa que trabalhou comigo e que, infelizmente, ele era novo, hoje já está adulto, eu creio que deva estar bem, amém, glória a Deus. Ele estava devendo um valor, ele trabalhava de office boy, ele estava devendo um valor numa lanchonete e o pagamento dele não dava para pagar isso lá. E ele tinha que levar a venda da empresa para um escritório. E o pessoal do escritório ligou e falou, olha, está faltando tanto. Falei, então volta tudo. Voltou, fui olhar, o papel estava aberto e foi retirado ali esse valor. Não, mas não peguei, era assim que estava, tal, e ficou aquela coisa. E aí a menina do caixa ia ter que pagar esse valor. E eu fui no rapaz da lanchonete, perguntei, foi pago a dívida. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muito tempo depois eu vi esse rapaz, ele foi mandado embora da empresa, tal, foi avisado ao pai, que ele era adolescente. Mas eu via e parece que ficava uma marca. É uma coisa muito triste, muito complicada. Se a pessoa não se consertar realmente, é uma marca que fica. E dependendo do que acontecer, pode ser marca física mesmo. Tá? É bem complicado. Um outro ponto me chamou a atenção, isolamento. O isolamento é a primeira e a mais eficaz medida que se tomava com relação ao doente para evitar o contágio. A própria palavra fala em Levítico 13 que quando se constatava qualquer mancha no corpo da pessoa, ele já era isolado. Ficou isolado. Regularmente o sacerdote ia avaliando, podia ser uma micose, podia ser uma outra inflamação, alguma coisa. Não, já sarou, volta para dentro do arraial. Não ficava isolado. Como não tinha cura,
ficava isolado o resto da vida, certo? Quanto mais saneamento básico, mais medidas de higiene mesmo, menor a quantidade de contágio. Eu me lembro que até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, existiam os leprosários. Hoje, praticamente no Brasil, não tem, porque já tem o tratamento. Mas em países como África, Índia, China, tem ainda. Tem regiões que tem ainda isso. É complicado. E o que é a semelhança que nós vimos com o pecado? Nessa parte, o que eu quero dizer é o seguinte: nunca desafie o poder do pecado. Por que, Alexandre? Porque a carne nunca converte. A carne não. A palavra mesmo de Deus fala que há uma luta entre a carne e o espírito. Qual que vai prevalecer? Aquele que se buscar mais. Se a pessoa deixar de buscar o Senhor, vai prevalecer a carne. Se buscar realmente o Senhor, orar, buscar, jejuar, ler a palavra, é o espírito. Certo? Mas nós temos que ter um entendimento. Nunca desafie o poder do pecado. A palavra de Deus diz que quando Adão pecou, o salário do pecado é a morte, certo? Então, e que todo ser humano, a partir daí, passou a ser um pecador. Então, nós temos que tomar cuidado com relação a isso. A natureza do ser humano é uma natureza pecaminosa. Nós temos que ter uma vigilância. Por isso que a palavra fala, orai e vigiai. Isso está em Mateus 14, 38. Orai e vigiai. Nós temos que entender, a nossa natureza é do pecado. Da mesma forma que a natureza do leão é comer carne. A natureza do leão é. Ele pode comer alguma outra coisa e tal, mas no momento em que eu tiver uma oportunidade, ele vai comer a carne. Não que eu estou dizendo que ele vai comer verdura, não é isso. Ele vai buscar carne, certo? Em Provérbios 3:7, não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios, que é o livro de sabedoria de Salomão, né? Que deveria ser um livro de cabeceira com relação ao dia a dia de cada ser humano. Ele diz, aparta-te do mal. Aparta-te do mal. O Espírito Santo te mostrou. Isso não agrada. Sai fora. Aparta-te do mal. Certo? Só lembrando, irmãos, Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe. E por Ele saber e pelo amor que Ele tem, é que Ele mandou Jesus Cristo para que morresse por cada um de nós. Certo? Não é porque eu sou pecador que a minha vida... Não. Deus te ama do mesmo jeito. O que muda é a postura que eu tomo diante do Senhor, a postura que eu tomo diante do pecado. Isso é o diferencial. E aí nós temos um último ponto que eu queria falar, que é a cura. Desde que o mundo é mundo, existe a lepra, e ela só foi descoberta a cura agora no século XX. Começou em 1920 alguma coisa, que se descobriu o que era, foi descobrindo sobre antibiótico e podemos dizer que há uns 4 décadas para cá, que se falou, não, esse é os remédios que vai usar, e achou-se a cura. Um ano e pouco tomando esses antibióticos, a pessoa é curada. E que semelhança que nós temos com relação ao pecado? Que há 2000 anos, pouco menos que 2000 anos, o Senhor nos deu a cura através do sangue de Cristo. Antes o pecado era pago com a morte mesmo, com o próprio sangue. Mas aí o Senhor, pela misericórdia, permitiu que fosse feitos sacrifícios. Aí se sacrificava cordeiros, se sacrificava novilho, pombas, tal. Mas o pecado ia crescendo da mesma forma. E aí Deus mandou o seu Filho para que o sacrifício dele e o sacrifício de Cristo, ele seguiu todo o ritual que era exigido. Quem direcionou Jesus para ser crucificado foi um sacerdote.
quem o novilho, o cordeiro, ele tinha que ser puro. E Cristo era puro, ele não tinha nenhum pecado. Quando nós fazemos a análise, Cristo cumpriu tudo que deveria ser feito para ser sacrificado. Por isso que no fim, no momento em que ele entregou, né, o Espírito, ele falou, está consumado. É porque através do Espírito, através do sangue de Cristo, nós somos lavados, certo? Não que nós deixamos de ser pecadores, não é isso. Mas nós somos perdoados através do sangue dele, através desse sacrifício. E o que isso ocasiona? Veja bem, com relação ao contágio, em Apocalipse 7,14, Apocalipse 7,14 diz, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Você se torna puro, remido realmente diante do Senhor. Com relação à insensibilidade, quando Cristo, ele antes de subir aos céus, ele falou, eu vou, mas eu vos deixarei um Consolador, que vai lhes dar a convicção do pecado. Em João 16,8, diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Através do Espírito Santo hoje, essa insensibilidade ela acaba. Ela acaba, a não ser que a pessoa não queira realmente. Mas se a pessoa buscar, ela não vai ficar insensível com relação àquele pecado. O Espírito Santo ele vai te revelar, te convencer. E isso é o que nós temos que buscar. Porque às vezes pode ter coisas que eu nem sei. Ah, isso é pecado? Não é? Não sei, mas eu acho que não. E o inimigo, como ele é astuto, ele sabe manobrar a palavra de uma forma maravilhosa, né? Ele pode tentar torcer a palavra e você entender que a tal coisa não é bem assim. Mas o Espírito Santo ele não permite isso. Então essa insensibilidade ela acaba. Deformidade. Em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Vocês já viram pessoas que às vezes estavam atoladas no pecado, tinham uma vida totalmente destruída, quando conhecem o Senhor, que ela transforma, as pessoas falam assim, gente, mas como? Eu me lembro que ele era assim, ele fazia isso, fazia aquilo, ele era uma pessoa assim, assim, assim. Hoje é uma nova criatura. Essa deformidade social, principalmente, ela acaba. Ela vai ser até um motivo para a glória de Deus, para mostrar o que Deus fez na vida dessa pessoa. E com relação ao isolamento, em Efésios 2, 12, 13, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegastes perto. Quando você realmente se enche do poder, se enche do Espírito Santo de Deus, uma característica é que muitas pessoas elas querem se aproximar de você. E muitas vezes o Espírito Santo diz para você se aproximar de várias pessoas, mesmo aquelas pessoas pecadoras. Cristo, quando veio na Terra, ele caminhou no meio de pecadores. Foi questionado por isso. Mas ele tinha já o Espírito Santo mesmo. Tem a demonstração no batismo. E que ele ia. E eles queriam estar próximos de Cristo. E Cristo queria levar a palavra. Aí já não há mais isolamento. Pessoas vão querer saber realmente o que é essa transformação de vida. Não, voltando, só lembrando, não que a pessoa deixou de ser um pecador, ele é, mas é um pecador transformado.
Glória a Deus. A nossa dependência é toda do Senhor e nós devemos buscá-lo constantemente, buscar o Senhor cada vez mais. Eu me lembrei hoje de uma pregação que eu vi rapidamente, em que um pastor estava falando, admirando a esposa, e me chamou a atenção ele falou assim: quero falar uma coisa para vocês. Você não precisa orar mais do que 15 minutos. A minha esposa não ora mais do que 15 minutos. Mas é maravilhosa porque ela não fica 15 minutos sem orar. A palavra de Deus diz: buscar o Senhor sem cessar. Eu achei muito interessante isso. Buscar constantemente. E eu gosto muito de louvor e eu me lembrei de um hino que até o título, né? Guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Está nesse hino também. É um hino que já tem alguns anos. Chama-se Sonda-me, do Robson Nascimento e Aline Barros. Fácil de encontrar na internet. Ele diz, na última parte, ele é com referência ao Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda o meu coração. E são palavras de Davi. Nós começamos a falar a palavra de Davi. Senhor, sonda-me. O que estiver errado em mim, me dá essa convicção. Muda o caminho que eu estou seguindo. Vê o que tem de mal e tira, arranca, Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes, fica difícil para a gente estar, quando se fala, né, orar constantemente, estar buscando constantemente. Mas cantar isso é uma dica que eu tenho, eu gosto muito disso. Coloca hinos. Está em casa, põe hino. Vai trabalhar, tá? E durante o serviço, põe hinos, ao invés de ficar escutando outra coisa. Busca isso. Buscar hinos. Leia o hino primeiro. Veja se aquela palavra realmente ela tem base com a palavra de Deus. E ouça. Esse hino, eu gostaria de dizer para vocês, busca na internet, no YouTube, Sonda-me, Aline Barros e Robson Nascimento. E por quê que eu te falo isso? Uma das coisas mais que Cristo, quando estava aqui na Terra, ele mais falou foi da sua volta. Ele deu sinais. Ele disse todos os sinais do que ia acontecer. E quando ele subiu aos céus, os anjos disseram, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. E hoje esses sinais, eles não nos falam que está perto. Eles gritam. Toda pessoa, quando ela começa a orar um pouco, ela fala assim, está muito próximo. E vai ser muito triste para a pessoa que ficar para trás. Para a pessoa que, como diz na parábola das virgens, tem uma pregação que fala a respeito disso. Quase salvo, porém perdido. Porque todas elas eram virgens, todas foram convidadas, todas estavam com as vestes apropriadas para o casamento, todas tinham o óleo da candeia, só que 5 não eram prudentes e tinham pouco óleo. A palavra diz que elas não tinham pouco óleo. Esse óleo se acabou. Certo? E elas saíram para comprar, quando voltou, as portas já estavam fechadas. A palavra diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E é por isso que eu te digo, irmão, para nós vencermos o pecado, é buscando ao Senhor, se vacinando com o sangue de Cristo. Amém? E a vontade de Deus é ter um relacionamento cada vez maior conosco. E com relação a isso, o sacrifício de Cristo, ele nunca pode ser em vão na nossa vida. Amém? A nossa chance é agora. A palavra diz que nós vamos viver uma vez. Essa é a chance. Esse é o momento. Amanhã
a gente não sabe. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu. E eu gostaria de orar a Deus agora, pedir, Senhor Deus, amado, glorioso e soberano Pai, eu te louvo por esse momento. Eu te louvo pela obra que o Senhor fez, que foi feita na cruz, pelo sangue derramado. E eu clamo, Senhor, que essa palavra ela possa tocar profundamente no coração de cada um de nós, a começar da minha, de cada um que ouviu. Senhor, em nome do Senhor Jesus, aquele que ouviu agora, aquele que vai ouvir posteriormente, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos crescer em conhecimento, possamos crescer na graça, possamos estar preparados para o dia da tua volta, o dia que o Senhor vier separar o joio do trigo, que nós sejamos trigo e que o Senhor possa nos dizer, chegai-vos a mim, para o reino que eu vos preparei. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, guarda-nos, capacita-nos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma semana, um restante de semana vitorioso nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus.